Chegamos ao final do mês de março, chegamos também quase ao final deste capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus fala muito sobre o pão da vida, ele ser o pão da vida e o que é que significa olharmos para Jesus como sendo o pão da vida, aquilo que ele nos pede ao ser o pão da vida para a nossa vida espiritual. Mas vê agora aquilo que João relata que aconteceu com aquelas pessoas que ouviam Jesus. No verso 66 do capítulo 6, ele diz-nos assim: desde aí, muitos dos seus discípulos abandonaram-no e deixaram de andar com ele. Por que é que isto aconteceu? Muitas vezes, aquilo que Deus nos pede vai contra aquilo que eu peço para mim mesmo, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero fazer. E por isso, quando Jesus pregava aquelas pessoas, quando Jesus ensinava aquelas pessoas, quando Jesus lhes dizia que ele era o pão da vida e que, sendo o pão da vida para eles, eles deviam obedecer à sua vontade, aquelas pessoas diziam assim: mas como é que eu vou obedecer à vontade dele? Eu quero é fazer a minha vontade, eu quero é olhar para ver aquilo que eu quero, comer aquilo que eu quero, ir onde eu quero, vestir aquilo que eu quero, negociar da maneira que eu quero. E ao olharem para os ensinos de Jesus, eles mostravam-nos exatamente o oposto. Jesus dizia que eles deviam fazer negócios justos, porque Deus nos pede que sejamos justos. Jesus dizia que eles deviam comer determinada comida, fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes acima de outras que eram a sua vontade própria, porque isso era melhor para eles e ajudava a sociedade onde eles estavam inseridos. E connosco acontece a mesma coisa. Quando Deus nos mostra que a sua vontade é melhor que a nossa vontade, que apesar de às vezes ela ser um pouco mais difícil, nós abandonamos Jesus também. Nós deixamos Jesus, passamos a fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Por isso, prezado amigo, prezada amiga, já viste muitos fazerem isso. Que isso não aconteça contigo.